Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, leio dos versículos 1 a 6 e convido você também à leitura comigo da Santa Palavra de Deus. Ela diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vamos orar uma vez mais? Deus, com profunda reverência, diante da Tua santa palavra, do Teu Santo Espírito e da Tua santa presença, que todas as vozes que permeiam nossas mentes e corações sejam caladas nesse momento, portanto, que todos se calem diante de Ti. O Senhor que tem voz como voz de muitas águas, o Senhor que é dito e visto no livro de Apocalipse como o ancião de dias, como o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele do qual acabamos de cantar, ansiamos pelo dia em que o veremos face a face. É diante desse Deus com temor e tremor que clamamos, fale com sua igreja. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Algo diferente que eu ainda não consigo nomear tem acontecido no meu coração e mente enquanto eu tenho lido essa carta que já li tantas e tantas vezes. Esse título, Clareza no Caos, primeiramente nós pensamos no caos do mundo, no caos da vida, e tem a ver. Mas eu penso que, quem sabe o que Deus queira tratar, são alguns caos dos nossos próprios corações e vidas. Talvez o que Deus queira tratar nessa carta, e nós só estamos começando o segundo capítulo apenas, é o caos daquele que pensa estar em Cristo e não está. É o caos daquele que ousa dizer-se discípulo de Jesus, vivendo em mornidão de fé. É o caos daquele que crer que frequentar a igreja, ser religioso e viver na verdade são realidades sinônimas. Então o que eu tenho orado por mim, o que eu tenho sinceramente orado por você, o que eu tenho, de modo angustiante, orado por essa igreja, é: Senhor, traga luz. Traga luz. Traga à tona coisas que possam estar ocultas. Traga à luz os pequenos pecados domesticados. Traga à luz a frieza e a apatia espiritual que pode permear o seu povo. Traga à luz realidades sobre mim mesmo que eu sequer conheço. E é isso que João vai fazer. É isso que João faz nessa carta. E é isso que eu oro para que o Espírito Santo faça em nós. Amém? No último sermão, nós vimos os capítulos 5, ou dos versículos 5 a 10 do capítulo 1, a realidade da vida cristã que é experimentada enquanto caminhamos na luz, não enquanto dizemos que nela caminhamos, mas enquanto caminhamos na luz. Há uma grande distinção aqui, e João faz pelo menos 3 exames, fruto de 3 afirmações equivocadas
de heresias antigas. Ele diz, por exemplo, se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em segundo lugar, ele diz que se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Em terceiro, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. O que me parece que ele estava tentando dizer aqui, e nos foi exposto no último culto, é que se cairmos nesses mesmos erros, nós acabaremos por tentar, em primeiro lugar, enganar a outros. É isso que ele diz aqui, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. A tentativa de enganar aos outros a partir de uma pretensa espiritualidade. Eu confesso que eu estou farto de cristãos de vida dupla. Eu confesso que estou farto de cristãos consumidores. Eu confesso que estou farto de pessoas que tentam enganar a outros a partir de uma moralidade aparentemente adequada, de uma teologia aparentemente correta, mas de uma vida de duplicidade. Enganar a outros. Quando afirmamos, porém, que não temos pecado, porque há uma distinção entre caminhar no pecado e tropeçar no pecado. O cristão não caminha no pecado, mas o pecado para nós ainda é uma questão de natureza, ao menos enquanto estamos deste lado da eternidade. João diz que se afirmarmos que estamos em pecado, enganamos a nós mesmos. Portanto, veja, estamos num processo de santificação, já fomos justificados, mas ainda carecemos diariamente da graça de Deus. É isso que nos mantém a humanidade, a vulnerabilidade, a sinceridade de não querer enganar a outros com uma caminhada falsa e não querer enganar a nós mesmos com essa espiritualidade ilusória. Por isso que a confissão é crucial na jornada, é o que ele diz no versículo 9. Mas há uma outra e ainda maior realidade equivocada, é que quando afirmamos que não temos cometido pecado, não apenas enganamos aos outros e nós mesmos, mas fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, o cristão verdadeiro é alguém que simplesmente não tem sua vida regulada, fundamentada, impulsionada, dirigida pelo pecado, o que não significa que estamos imunes a tropeços na caminhada. E aqui, meu Deus, eu prego isso já boa parte da minha vida adulta. E eu sinto que eu tenho que sempre repetir a mesma coisa, porque é isso mesmo. Para eu relembrar o meu coração e para relembrar a sua vida. Então perceba, quando falamos que temos pecado, não quer dizer que habitamos no pecado. Isso mesmo, né, pastor? Nossa, que bom que João falou assim. Nossa, a gente acaba pecando mesmo e ninguém é de ferro, né, pastor? Somos de carne e osso. Não é isso, não é este o tom. Caminhar no pecado, habitar no pecado, ter vida regulada pelo pecado, é uma realidade que não condiz, não tem coerência com a realidade dos filhos e filhas de Deus, que mesmo não habitando no pecado, porventura, ocasionalmente tropeçam nele, porque são pecadores por natureza, redimidos, e que caminham nesse processo no qual estamos sendo transformados de glória em glória, à semelhança daquele que é perfeito, Jesus Cristo. Entendendo isso, a gente entende como João começa o segundo capítulo. Olhe comigo o versículo 1. Meus filhinhos, linguagem profundamente afetiva, percebe? Linguagem de pai. João é um homem idoso. É o último dos apóstolos vivos. Linguagem paternal, linguagem pastoral, linguagem de quem se importa. Meus filhinhos, eu sei que vocês não vivem em trevas. Eu sei que vocês não caminham no pecado, e o meu desejo é que vocês sequer tropeçassem nele. Contudo, o que João está dizendo, o tom é esse: se alguém pecar, isto é, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, saibam disso. Nós temos aquilo que os gregos chamavam de um paracletos. Nós temos um consolador. Paracletos é consolador, é confortador, é intercessor. Mas uma expressão que eu gosto particularmente nesse contexto
Saibam que vocês têm junto ao Pai um advogado. Essa é a melhor tradução aqui. Aliás, essa é a mesma expressão que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, vai prometer aos seus discípulos, quando ele fala: olha, eu vou, mas eu volto, mas eu não os deixarei órfãos, eu enviarei a vocês um allos paracletos. O que é um allos paracletos? É um advogado da mesma substância. É um outro que é da mesma natureza, não é um heteros paracletos, é um allos paracletos, ou seja, não é um outro totalmente diferente. Jesus está dizendo: eu vou, mas quem vem é o Espírito Santo, que é consolador como eu sou, que é confortador como eu sou, que é intercessor como eu sou, que é advogado como eu sou. Jesus disse isso, João 14, 16. E o que é um advogado, por mais óbvio que isso possa soar? É um representante legal. É por isso que é bom você ter um bom advogado. Porque quando você concede a ele uma causa, você concede a ele uma procuração. Quase me fugiu a palavra, quase que eu peço ajuda aqui para os universitários. E o que você faz ao conceder uma procuração? Você está dizendo que agora, o que ele fala é como se você estivesse falando. Ele lhe representa legalmente, você estabelece uma outorga. Portanto, quando o seu advogado perde, quem perde é você. Quando o seu advogado ganha, quem ganha é você. Então, se o advogado assim é gente boa, ele vai ligar e fala: sabe aquela causa que a gente estava, que nós estávamos assim protocolando? Ganhamos. Por quê? Ganham os dois. Legalmente falando, você ganha através dele, seu representante, mas claro, é também o trabalho dele e ele também ganha. Então, é importante entender isso, porque muitas pessoas conhecem um lado da salvação que Jesus traz. Que lado é esse? O mais óbvio, o mais sublime, sem dúvida, mas o mais óbvio: a salvação como oferta e como presente conquistado na cruz. Então, qual é o papel de Jesus? Morrer, é verdade, mas não é só isso. Qual é o papel de Jesus na nossa salvação? É ressuscitar dos mortos? É verdade, mas não é só isso. Porque se ele tivesse morrido e não ressuscitado, a oferta não teria sido aceita pelo Pai. Haveria de ser um cordeiro imaculado, uma oferta perfeita, um homem sem pecado, e a sua ressurreição prova que ele era tudo isso e muito mais. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Só poderia vencer a morte aquele que não tinha pecado, Jesus Cristo. Contudo, enquanto Jesus faz isso, quando Deus olha para nós, agora, por causa da morte, da ressurreição e da remissão de pecados concedida por Jesus em nosso favor, quando Ele olha para mim e para você, um milagre acontece. Ele nos enxerga pelas lentes do Cristo, Ele vê Cristo em mim. E é por isso que Ele vê Cristo em mim e vê Cristo em você, que nós temos acesso ao Pai, porque pelo nosso mérito e dignidade não o teríamos. É mais ou menos quando Jesus falou a Simão Pedro, não sei se você se lembra desse texto, Lucas 22. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Satanás está querendo te peneirar como trigo. Numa versão portuguesa, abrasileirado, talvez carioca, Satanás está te querendo passar o rodo. Satanás está querendo acabar com a tua raça, Pedro. Ele está querendo te pedir para nós, e ele está querendo te exterminar. Porque o que Jesus estava anunciando é: Pedro, você está prestes a fazer algo terrível, e quando você o fizer, você será tomado pela culpa e pelo desapontamento. E quando você se sentir assim, Pedro, esse sentimento tem o potencial de te esmagar, de te destruir e de querer fazer você desistir. Nós vemos isso inclusive em João 21, quando em João capítulo 21, versículo 3, Pedro olha para os discípulos e diz: vou pescar. É um atestado do próprio fracasso, ou seja, estou retornando à minha vida antes de Cristo, porque fracassei miseravelmente. Então, Jesus está alertando Pedro do que vai acontecer, da realidade e o pano de fundo espiritual pelo qual essas coisas acontecem. É uma tentação do próprio Satanás, e o que haveria de acontecer, caso você não lembre, é Pedro negando Jesus 3 vezes, mas ele diz: embora Satanás tenha desejado e queira peneirá-lo como trigo, acabar com a tua vida, eu orei por você. Pare e pense nisso. Eu fui até o Pai por você, e eu te representei
intercedendo em seu favor. Isso é magnífico. E João lida com essa verdade, ampliando-a, dizendo no versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Esse termo teológico, propiciação, é um termo crucial, porque propiciação é o ato de aplacar a ira de Deus através de uma oferta, através de um sacrifício. Extremamente necessário, sabe por quê? Deus não é um Deus apenas que perdoa, mas um Deus que satisfaz sua própria santidade e justiça ao perdoar, porque sem propiciação, sem oferta, sem sacrifício, sem derramamento de sangue, a cruz seria uma grande injustiça. Afinal, que juiz é esse que absolve um culpado? É um juiz parcial, é um juiz corrupto. Imagine você tem sua casa roubada, violada. Você sofre um terror, uma espécie de sequestro relâmpago momentâneo. O sujeito que invade a sua casa é pego em flagrante. E no momento em que ele é julgado, o juiz declara inocente. Mesmo diante do delito flagrante, mesmo diante de testemunhas, mesmo ele sendo pego dentro da sua casa, mesmo ele estando em posse de bens que são seus, o que você pensaria de um juiz desse? Ou ele é ingênuo, ou ele é ignorante, ou ele é parcial, ou ele é cruel, ou ele é corrupto, ou ele foi comprado. Então muitas pessoas tentam relativizar e açucarar o Evangelho, dizendo Deus é amor. Sim, Deus é amor, isso é verdade, mas um Deus verdadeiramente amoroso não pode ser um Deus condescendente, porque amor não é sinônimo de injustiça. Um Deus que declara inocente assassinos, ladrões, adúlteros, pedófilos, não é um Deus digno de confiança. Portanto, nessa grande equação cósmica onde Deus é totalmente amor e quer amar, mas é totalmente justo e requer santidade, como é que ele equaliza essas coisas? Bom, Deus acaba por pagar a pena pelo nosso pecado em si mesmo, na figura do seu Filho. É por isso que Jesus é justo e justificador, diz as Sagradas Escrituras. E o que isso tem a ver com Jesus enquanto nosso advogado? Meus irmãos, ele é o melhor dos advogados, porque não apenas ele advoga, não apenas ele nos representa, mas ele mesmo escolhe pagar a nossa dívida. Não é que ele chega diante do justo juiz e diz, pai, o Diego é inocente, porque eu sei que eu não sou inocente. Jesus sabe que eu não sou inocente. O Deus Pai sabe que eu não sou inocente. Os anjos sabem que eu não sou inocente. O inferno sabe que eu não sou inocente. Então não é essa argumentação barata que Jesus, enquanto nosso advogado, realiza. O que ele diz é, Pai, é tudo verdade. Sim, ele é mesquinho, sim, ele é avarento, sim, ele é egoísta, sim, ele só pensa em si mesmo, sim, ele quer o melhor para si, sim, é tudo isso e mais um pouco que não deu tempo de botar na ficha. Então ele é culpado, mas eu já paguei por tudo. Portanto, o que é que Jesus faz? Pai, eles são meus, e eu sou o teu filho. Esquece o que eles fizeram? Não. Pai, aqui está o meu povo. Eu os represento. Eles pecaram, eles erraram, eles foram cruéis. Mas olhe as minhas mãos. Olhe o meu sangue vertido. Eu não estou pedindo, não perca isso de vista. Jesus não chega diante do Pai pedindo favor. Jesus não chega todos os dias que você peca diante do Pai pedindo, por favor, dá só mais uma chance. Jesus chega diante do Pai clamando por justiça, porque não é justo que um pecado seja cobrado por 2 vezes. Ele diz, Pai, é tudo verdade, mas está tudo pago. É isso que ele clama na cruz do Calvário, tetelestai, pago por completo. Eu sou o advogado deles, eu os represento, mas eu também paguei a dívida. E qual a extensão desse sacrifício? João diz no versículo 2 que é para o mundo inteiro.
O que significa, sobretudo na compreensão da teologia reformada, é que a obra de Cristo é suficiente para todos, disponível a todos, mas se torna eficaz apenas para aqueles que creem. E quais são então as implicações pessoais na vida daqueles que se deparam com a obra de Cristo? Olha comigo os versículos 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Também citando o evangelho de João, Jesus Cristo, diria em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Meus irmãos, vou dizer algo simples, ainda assim extremamente profundo e necessário. A obediência a Cristo é o termômetro do nosso amor a Deus. A obediência a Cristo é o termômetro do nosso amor a Deus. Como saber que eu o amo? Indo na igreja? Não. Como saber que eu o amo? Sendo dizimista? Não. Como saber que eu o amo? Servindo no louvor uma vez por mês? Não. Como saber que eu o amo? Auxiliando e servindo como voluntário no Calvary Kids? Não. Todas essas coisas são boas, desejáveis e necessárias. Mas como saber que eu o amo? Muito simples. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida eu vivo em obediência. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu estou assustado com quem se diz cristão hoje em dia. Me permitam aqui, chame de digressão, de reflexão, de desabafo, de exortação pastoral. Eu estou assustado, e olha que eu rodo por aí. E estou assustado por aí, e estou assustado por aqui, com aqueles que ousam chamar-se discípulos de Jesus, e não o são. Por quê? Porque suas vidas não são vidas de obediência. Obediência parcial é desobediência completa. Eu obedeço em algumas áreas da minha vida, eu desobedeço em outras. Você pode obedecer pelo medo. O medo do amor de Deus ser condicional a você. É uma possibilidade. Mas o medo nunca vai despertar amor. Porque medo não gera amor. Apenas algo muito maior do que o medo é capaz de gerar amor. E o que é maior que o medo capaz de gerar amor? O próprio amor. Se eu tenho medo de Deus, eu viverei de modo legalista. Mas se eu amo a Deus, porque reconheço que por Ele fui amado, a minha motivação será então amá-lo. Não há, portanto, outra forma de obedecer senão pelo amor. É olhar para a cruz, enxergar o amor de Cristo e saber que eu estou seguro nele. E então escolher todos os dias. É uma batalha diária. Eu não estou dizendo que há uma ausência de batalhas. Eu não estou dizendo que não há tropeços. João está falando que existem. Eu não estou dizendo que por vezes não podemos cometer realidades que sejam incoerentes à vida cristã, mas não é nesse lugar que a gente habita. Nós devemos escolher diariamente uma vida de santidade. Afinal, como eu ousaria ofender alguém que me amou dessa maneira? Percebe a diferença? Nós não obedecemos a Deus por medo, culpa, orgulho ou interesse. Um teólogo cristão disse que para o cristão, a desobediência não é apenas uma falha no desempenho, a desobediência é uma falha em amar. Mas, o oposto disso, daquele que se depara com a obra de Cristo e a compreende, é visto nos versículos 5 e 6. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Novamente, a nossa evidência, ou a evidência da nossa comunhão com Cristo, uma vida santa.
Eu cresci em um mundo, por assim dizer, onde eu era o crente da sala de aula na minha infância. Eu cresci num Brasil católico, você também. Então eu era o crente, eu era ridicularizado, eu era o Bíblia. Só que na época que eu cresci, não tem tanto tempo assim, ou talvez tenha e eu não estou me dando conta disso. Crente era crente mesmo, assim, valendo. Que como éramos poucos, o nosso testemunho era a única coisa que tínhamos. De modo que qualquer atitude incoerente com o Evangelho nos aterrorizava diante da possibilidade de macular o testemunho de Cristo. Enquanto eu crescia como crente, evangélico, eu ouvia uma expressão que eu não entendia direito, e depois eu fui entender: católico não praticante. O mundo mudou. Nós estamos cheios de evangélicos não praticantes. Evangélicos que não vivem uma vida santa. Evangélicos mentirosos. Evangélicos avarentos. Evangélicos adúlteros. Evangélicos sonegadores. Evangélicos que nem se preocupam mais em não macular o nome, o bom nome, o santo nome de Cristo. Evangélicos que não oram. Evangélicos que não leem a Bíblia. Evangélicos que não priorizam a comunhão, e o culto é apenas uma realidade adjacente na sua lista de infinitas prioridades. A palavra de Deus diz que juízo começa na casa do Senhor. Eu acho que a igreja brasileira precisa se arrepender, a começar por nós. Pastor, você está afirmando que essa é a nossa realidade de vida? Não, eu estou falando conceitualmente que essa é a realidade de vida de muitos. E estou sim lhe provocando, desafiando e exortando a que você se pergunte hoje se você tem vivido uma vida santa. Não apenas moralmente boa, não apenas aparentemente exemplar, mas uma vida santa. Uma vida obediente. Uma vida que ousa e tem coragem de dizer: em tudo eu tento seguir e evidenciar quem é meu mestre. A começar por mim. Porque quando assim vivemos, João vai dizer nos versículos 5 e 6, que a obediência não como meio de salvação, mas sinal de conhecimento verdadeiro de Deus, quando assim vivemos, não possuímos sequer dúvidas sobre a nossa salvação. O verdadeiro cristão não tem dúvida da salvação, é o que João está dizendo aqui. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Como eu sei que eu sou salvo? Pelo selo do Espírito Santo de Deus que habita em mim e que faz com que eu clame Abba Pai, reconhecimento de segurança eterna, de intimidade. E qual é a materialidade disso? É que eu vivo uma vida, mesmo com minhas limitações, mesmo com aquilo que João diz, quando alguém pecar, se alguém pecar, mesmo com aquilo que não sou, embora desejo ser, caminho em tudo, caminhamos em tudo, em obediência a Jesus Cristo. Irmãos, eu corro o risco de fazer aqui uma afirmação, espero que não a seja, fruto de algum nível de vaidade espiritual, mas espero sinceramente que não seja. A afirmação é a seguinte: nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja bíblica, de uma igreja íntegra nas Sagradas Escrituras. E com toda a minha limitação humana, os irmãos podem saber que daquilo que faço me esmeiro profundamente, mesmo dentro das minhas capacidades e das minhas incapacidades, em servir-lhes
o melhor que existe da fidelidade da palavra de Deus. Dito isso, há aqui uma tentação. A tentação de que saibamos sobre Deus, sem que de fato possamos dar o salto para verdadeiramente conhecê-lo. Podemos saber de Bíblia e não viver a palavra. Podemos saber sobre doutrina e não permitir que ela desça da mente ao coração. Podemos saber tudo o que Deus espera de nós, sem que o Cristo encarnado seja visto em nós. Portanto, João insiste, não é daquilo que sabemos, é daquilo que conhecemos, e esse verbo no grego, gnosko, é conhecer por experiência. É conhecer como eu conheço minha esposa. É conhecer no sentido de saber intimamente quem ela é, seus desejos, seus medos, suas angústias. Não é saber sobre. Então ele diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ou seja, andar como ele andou, não significa imitar superficialmente. Não significa ser uma réplica no sentido ruim do termo. Eu estava em Minas Gerais essa semana, e aí não sei de que maneira e de que forma, um dos irmãos lá, amigos, pastor, falou, rapaz, você sabia que eu faço parte de um grupo de relógios de luxo? Eu falei, para quê? Tu é pobre? Ele falou, eu gosto de ver. Ah, ok, tá bom, cada um com a sua loucura. Eu gosto de ver. E aí ele estava me falando sobre o mundo dos relógios luxuosos, e alguns relógios custam vários e vários milhões. Ele falou, mas tem as réplicas. Eu falei, eu sei que tem réplica, né? 25 de março. Falei, não, réplica de luxo. Eu falei, como é que pode ser réplica de luxo? Você sabia que tem réplica de luxo? Aí você vai comprar um relógio que custa 800 mil, e aí você compra a réplica. Quanto custa a réplica? Ah, custa 800 reais. Não, custa 18 mil reais. Ah, falso. Eu sou da época que não tinha réplica, ou era verdadeiro ou era falso. Então, João está falando disso. O cristão não é chamado a ser réplica de luxo. Ou você vive genuinamente, ou por mais parecido que seja do lado de fora, é falso. João nos chama a viver uma vida moldada pela cruz. John Stott vai dizer que Jesus nunca escondeu o fato de que sua religião incluía uma demanda, bem como uma oferta de fato. A demanda era tão total quanto a oferta era gratuita. Se ele oferecia aos homens sua salvação, ele também exigia sua submissão. Ele não dava nenhum incentivo a candidatos irrefletidos para o discipulado. Ele não pressionava nenhum inquiridor. Ele mandava entusiastas irresponsáveis embora de mãos vazias. Trocando em miúdos, Jesus não está atrás de fãs. Ele está atrás de seguidores. Discípulos. Que o imitem e que vivam como ele viveu. João não reduz conhecer a Deus a uma experiência emocional vazia. Ele conecta conhecimento e obediência como realidades inseparáveis. Portanto, o que vemos nesses poucos versículos, 6 versículos apenas, a graça que consola ao nos apresentar um advogado, mas a graça que transforma ao nos dizer que devemos andar como ele andou. É o favor que gera transformação autoevidente. De modo que é impossível alguém dizer que o conhece e viver como se ele não existisse. Portanto, se alguém diz amar a Deus, mas não deseja intensamente as coisas de Deus, essa pessoa ama um ídolo criado à sua própria imagem e semelhança. Ou, como diria Keller, uma versão idealizada de si mesmo. E para esses, eles não precisam apenas melhorar como cristãos, eles precisam nascer de novo. Eu encerro com um trecho, relativamente longo, extraído de um livro chamado Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer.
ele fala sobre a diferença entre graça barata e graça preciosa. Preste atenção, ouça com atenção aquilo que esse autor tem a dizer. A graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Graça barata é graça como refúgio, perdão mal baratado, consolo mal baratado, sacramento mal baratado. É graça como inesgotável tesouro da igreja, distribuído diariamente com mãos levianas, sem pensar e sem limites, a graça sem preço e sem custo. A essência da graça seria justamente que a conta foi liquidada antecipadamente e por todos os tempos. Estando a conta paga, pode-se obter tudo gratuitamente. Por ser infinitamente grande o preço pago, são também infinitamente grandes as possibilidades de uso e dissipação. Que seria a graça se não fosse barata? Graça barata significa a graça como doutrina, como princípio, como sistema, significa perdão de pecados como verdade geral, significa o amor de Deus como conceito cristão de Deus. Quem o aceita já tem o perdão de seus pecados, a igreja participa da graça, já pelo simples fato de ter essa doutrina. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Contudo, preste atenção, a graça preciosa é o evangelho que se deve procurar sempre de novo e de novo. O dom pelo qual se tem que orar, a porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, e é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano, e é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu Filho. Vocês foram comprados por alto preço. E não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. A graça é preciosa, sobretudo porque Deus não achou que seu Filho fosse preço demasiado caro para pagar pela nossa vida, antes o deu por nós. A graça é preciosa, é a encarnação de Deus. Encerrando, a graça preciosa é a graça como santuário de Deus, que tem que ser preservado do mundo, não lançado aos cães. E por isso é graça como palavra viva, palavra de Deus, que Ele próprio pronuncia de acordo com o seu beneplácito. Chega até nós como gracioso chamado ao discipulado de Jesus, vem como palavra de perdão ao espírito angustiado e ao coração esmagado. A graça é preciosa por obrigar o indivíduo a sujeitar-se ao jugo do discipulado de Cristo. As palavras de Jesus, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, são expressões da graça. É possível um cristão iludir-se e viver aquilo que Bonhoeffer chama de graça barata. Sem confissão de pecados, sem mudança de vida, sem transformação de coração, sem mudança de consciência, sem vida como oferta de sacrifício no altar de Deus. Mas a graça de Deus é preciosa, porque não poderia ser banalizada por nós aquilo que custou a vida do nosso Mestre. Nesses poucos minutos que nos restam, eu queria que a gente orasse. Não vou encerrar fazendo o apelo, não vou chamar o louvor agora não, pode vir daqui a pouco, tá, amor? Eu queria que a gente orasse. Eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça, e eu queria que você, no íntimo do seu coração, falasse com Deus, e fizesse aquela oração do salmista: Senhor, sonda-me, som do meu coração. Me mostra, Senhor, se eu tenho vivido uma vida aquém daquilo que é o Evangelho da graça preciosa. Me mostra se eu preciso ser despertado na minha caminhada espiritual. Me mostra se eu tenho lidado com banalidade das preciosas doutrinas da graça. Me mostra se eu tenho caminhado entre luz e trevas.
Me mostra se em coisas grandes ou pequenas eu preciso render áreas da minha vida a Ti que ainda não estão completamente rendidas. Me mostra nas minhas ansiedades o porquê é que eu vivo ansioso, nas minhas dores o porquê que eu vivo angustiado. Porque quem sabe em um auditório com tanta gente como este, eu creio que há cristãos nominais. Isso significa que talvez, para alguns de nós, hoje é noite de salvação. Talvez você pense estar vivendo em Deus, mas confesse seu pecado, arrependa-se e entregue sua vida a Jesus Cristo, porque talvez hoje é noite de salvação. Em segundo lugar, talvez você seja alguém verdadeiramente salvo, mas que tem vivido aquém daquilo que são os propósitos de Deus para a sua vida, os sonhos de Deus para a sua família e para o seu coração. Então a sua oração é para que o Senhor o desperte, Ele conceda fervor espiritual. Mas há, certamente, alguns de nós que têm vivido pela graça preciosa de Jesus. Se você assim se encontra, peça que o Senhor continue lhe fortalecendo, não apenas por você, mas que sua vida seja um testemunho também para os seus irmãos. Senhor Deus, com corações prostrados diante de Ti, de maneira que somente o Senhor o conhece, nós pedimos que o Senhor faça a sua obra em nós. Que essa palavra, que esse texto, que esse livro, sejam como divisores de água em nossas vidas. Que o Senhor nos aperfeiçoe no amor aquele que no seu amor estão. Que o Senhor desperte aqueles que espiritualmente adormecem. E que o Senhor traga a verdadeira salvação àqueles que precisam conhecer a Ti. Que o Senhor faça dessa igreja não apenas uma igreja boa de se frequentar. Não apenas uma igreja popular. Que o Senhor faça dessa igreja uma igreja santa. Que o Senhor faça dessa igreja uma igreja fiel. Que o Senhor faça dessa igreja uma igreja cuja força está em Ti. E que o Senhor realize Tua obra em nós de modo milagroso. Como Seu povo, como Sua igreja, nós oramos no Teu santo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém.